Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos nossos amados irmãos. Mais uma vez, nós queremos estar estudando aqui a palavra de Deus. Lembrando você que Deus trabalha a partir da sua palavra. Deus, a força de Deus é a sua palavra, está no nosso mundo através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é a força criadora de todas as coisas, como Isaías lá no 54, a partir do verso 17 diz: o Senhor Deus, Ele criou o ferro, Ele criou o ferreiro, Ele criou o fogo e Ele também criou o assolador. E o ferreiro pegou o ferro, transformou em uma arma e se levantou contra o povo de Deus. E aí Deus diz assim: portanto, toda arma preparada contra vós, em juízo, vós as condenará. Mas antes Deus tinha dito: se levantarem contra vós, saiba, não procede de mim, não partiu de mim, para que nós entendêssemos que o propósito que Deus fez todas as coisas é para usar para um fim proveitoso, inclusive o assolador, que antes era anjo de luz. Então ele conhece muito sobre o plano da salvação, o plano da eternidade. Ele conhece muito sobre o ser humano, o diabo. Então ele poderia pegar todo esse conhecimento contra o povo de Deus, contra os que confiam no Senhor, que para isso o Senhor disse: eu tenho controle, não tenha medo, não temas, eu tenho controle. E esse poder, o poder que eu tenho, que é maior do que todas as coisas, você consegue destruir aquilo que tentava destruir em juízo, através da palavra, através de conhecer que os nossos pecados foram julgados na pessoa de Jesus. Então, uma vez que os nossos pecados foram cobrados na pessoa de Jesus, nós nos tornamos sem pecado, sem culpa ou inculpável ou absolvido. Lembrando que, como a primeira carta de João, capítulo 3, o verso 8 diz: todos que pecam pertencem ao diabo. Neste caso, já que quem está no pecado antes de passar pelo juiz pertence a ele, ele tem direitos de fazer alguma coisa. Mas tudo muda quando essa pessoa ela está em Cristo, porque os pecados, a maldição que ela cometeu, recaiu sobre Cristo. Cristo morreu. E mais uma vez, é importante você lembrar, como Paulo, Pedro e todos os apóstolos falaram, que o poder do Evangelho se manifestou em Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos, para que nós entenda que o grau mais alto, a maior força do mal, o máximo que ela pode fazer, a maior gravidade é a morte. Então, neste caso, a força do Evangelho, a força de Deus, superou a morte, porque ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito bem, Paulo fala isso para esclarecer depois, que assim também o Evangelho ressuscitará os nossos corpos mortais, como nós temos falado, mostrado dentro da palavra. Efésios, capítulo 1, verso 13. É lá que Paulo disse assim: serás que quando ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo no Evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Aí nós temos explicado, porque nós estamos falando da palavra, e falar na palavra, confira a palavra e cresça, porque a palavra é viva. Então o propósito dela é que a força, o Espírito saia e venha para dentro de você. E tudo começa quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Você foi selado com o Espírito da promessa, o Espírito que ressuscitou dentro dos mortos. O Espírito, ele vai fornecer para você a força compatível com a necessidade. O Espírito Santo, que é o Espírito da palavra,
Você se ajustou com a palavra, a tua conduta com a conduta da palavra. Você olhou para a palavra como a palavra de Deus, como aquela que substitui Deus no seu ser original, porque de fato a palavra é original. Então você olha para ela como o teu Senhor, você obedece ela, porque ela não é ruim de obedecer, ela é boa de obedecer, ruim é morrer. Como a palavra diz, quem inclina pela palavra, pelo Espírito, o resultado é paz, é felicidade, é vida eterna. Quem não faz isso, inclina pelo lado do seu instinto, das suas paixões, é sofrimento, é dor, sofrimento, morte e destruição. Então, qual é melhor? Viver ou morrer? Ser feliz ou ser destruído? Obviamente. Então, seguir a palavra é bom. Como Paulo, Jesus disse, o meu fardo é leve. Não é difícil obedecer a palavra de Deus. Então, em Efésios, como fala, que o Espírito Santo que te sela, ele é a garantia que você não irá morrer. Você irá adormecer porque o Espírito que está em você, que está nos que crerem, é o mesmo que ressuscitou dentre os mortos, é maior, ele é superior, ele é o Criador de todas as coisas, que é Deus. Mas enquanto você estiver aqui, ele te dá sabedoria, se você precisa de sabedoria para tomar suas decisões, ele te dá confiança, ele te dá paz diante de uma tribulação, diante de uma tempestade, que é o que está acontecendo agora. Eu tinha decidido não acrescentar mais, falar sobre esse coronavírus, mas olhando a realidade, o desespero das pessoas, então é quase inevitável não falar sobre isso. Eu não me alegro com o sofrimento dessas pessoas. É muito ruim a gente ver as pessoas desesperadas, pessoas perdendo suas vidas, outras pessoas que estão vivas, às vezes não está nem contaminado de fato com o vírus, mas está contaminada na sua mente, com um medo apavorante. Elas não sabem nada a respeito da palavra, elas não sabem que é um demarcador, há um inferno trabalhando, há anjos do mal caído, há demônios trabalhando, e eles analisam, eles percebem quem está com medo. Então aqueles que estão com medo, é como se ele dissesse assim, ó, você quer fazer a próxima vítima? Pode vir que aqui as portas estão abertas para você. Elas não sabem disso, elas não foram instruídas. Agora, por que a palavra está aqui? Por que as pessoas não são instruídas? Então, é necessário que você conheça a palavra de Deus. Então, eu não me alegro com tudo isso, mas eu particularmente, eu não tenho medo. Eu não tenho medo simplesmente porque eu sou um débil mental. Estou vendo a realidade aí. Eu não tenho medo porque as minhas experiências adquiridas até agora, de quem é o Evangelho, que o poder do Evangelho é superior, as experiências adquiridas, os testemunhos adquiridos, a experiência, me trouxeram essa paz. Porque quantas vezes em epidemias anteriores, até eu já fui afetado com algumas no tempo da dengue, mas ao perceber, uma oração resolve tudo. Pessoas vindo de fora, e todos que vieram com fé, dando essa confiança a Deus, porque Deus se sente honrado quando alguém confia nele. Então essas pessoas foram curadas. Então esse testemunho me serve de base hoje. É o investimento de quem conhece a Deus, de quem investiu, é o retorno do investimento. Entende o que eu falo? Então, quem investiu em conhecer o Senhor está colhendo agora, é a colheita. Então, mas ainda é tempo. Conheça o Senhor, queira conhecer o Senhor. Então o Espírito Santo, que estará com você a partir do momento que você crê, ele não é um sopro, é um vento, é a força de Deus, é o poder de Deus, é a força do Criador, acessível a você, que não te abandona. Ele te ajudará em todo o teu caminho. Quando você cumprir o curso da sua vida física, biológica, ele vai estar te selando. Se passar 10 anos, 20 anos, 100 anos ou 1000 anos após você passar para Jesus, retornar e pegar a igreja, como está escrito lá em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses 2, o verso 4,
1 aos Coríntios 15, verso 50, 51, por ali, que fala do arrebatamento da igreja, porque Jesus vai vir pegar a igreja, e tanto em Tessalonicenses, como também em Coríntios, fala que a trombeta, acertei o nome certo, vai zoar, que é a última. Trombeta está falando de ajuntamento, de convocação, assim como um comandante toca convocando os seus soldados para uma batalha, e é exatamente a batalha final, aonde Jesus estará nas nuvens, e quem passou com o Senhor ressuscitará primeiro. Isso é verdade, isso não é uma brincadeira. Agora as pessoas de fora não acreditam porque não tem experiência nenhuma com Deus. Agora quem recebe o Espírito Santo é convencido que tudo isso é verdade, é um tesouro, uma coisa maravilhosa. Os mortos ressuscitarão primeiro, se juntarão com Jesus nas nuvens, e em seguida os que estarão vivos na época de Jesus, eles também terão seus corpos transformados. 1 Coríntios fala, é necessário, assim como foi necessário um corpo biológico para sobreviver da terra, agora esses que vão se juntar com Deus para entrar na guerra do milênio, 1000 anos de reinado literal de Jesus com os santos na terra. Então agora aqueles com os corpos glorificados, no mesmo nível dos anjos, no mesmo nível de Jesus, olha que maravilha, olha que maravilha. E ali Jesus pegará, formará o exército dos vivos com os corpos transformados, dos que estavam mortos com os corpos também glorificados, e os anjos irão para Jerusalém. Zacarias 14 fala que haverá o ajuntamento do Senhor com os santos lá em Jerusalém. Quando ele, Jesus, colocar os pés em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras irá se rachar, se partirá em duas partes. Olha o tamanho da glória dele. Se Pôncio Pilatos estivesse lá agora, ele ia fazer necessidade das calças, é verdade. Se Caifás estivesse lá agora, ele não está, mas vai ter outros também, que assim como na época, estão se rebelando contra o Senhor. Então, tudo começa quando você ouve o Evangelho. Então, não é uma coisinha qualquer, não é uma coisa pouca, é uma coisa grandiosa demais, grandiosa demais. Então, diante desse ataque do mal, eu não me alegro, fico triste, mas eu estou aqui para falar para você, tem experiência com Deus, porque eu não tenho medo, e tem muita gente que não tem medo aí. É a colheita do seu investimento de confiar no Senhor, de crer no Senhor, tá? Mas olha só, Deus, ele nunca olha o passado, ele está olhando o presente. Se você tomar atitude agora, tudo começa agora para você, e você vai se aconchegar no Senhor, você vai se refugiar no Senhor, e Deus vai usar pessoas para te ajudar a crescer na fé. E eu gostaria muito de cooperar para isso, através das nossas mensagens, nossa escola, a nossa página, a Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus, como também nosso canal no YouTube. Eu quero estar lendo para você, um acontecimento que é mais ou menos o que está acontecendo hoje, diante de um ataque do mal e diante das autoridades e das pessoas. Eu quero ler aqui o capítulo 16 de 2 Crônicas, a partir do verso 9. Olha o que o Senhor deixou aqui para nós. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração são totalmente do Senhor. Nisto procedes loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Essa palavra aqui foi que Deus enviou para um dos seus reis, um homem chamado Asa, um homem que até certo ponto cria no Senhor, mas diante de um ataque de enfermidade, ele não creu no Senhor, ele não recorreu ao Senhor. Então o mensageiro de Deus chegou e disse: olha, o Senhor se mostra forte para com aqueles que o coração é totalmente dele. Eu fico olhando a semelhança dessa passagem bíblica, que
é a luta de Deus com os homens. Deus é bom, Deus é poderoso, mas infelizmente os homens não confiam nele como deveria confiar, não acreditam nele. E quando esses homens são autoridades, dificulta muito. Eu, analisando tudo isso que está acontecendo à luz da Bíblia, eu não tenho partido, eu não puxo para ali, eu não puxo para acolá. Então eu sei que, diante do excesso de informação que está tendo agora, você liga a televisão falando sobre morte, que de fato acontece. Não estou falando que a mídia está inventando, a mídia está falando o que é verdade. Mas o que eu gostaria que todos entendessem é o seguinte, que o fato das pessoas se encher dessa certeza, dessa realidade, que isso é fé, o coronavírus mata, o coronavírus mata, o coronavírus mata, e crer desprovido da confiança em Deus, essa pessoa está totalmente entregue, paralisado diante do mal. A própria ciência tem admitido isso, que diante de um pavor, nossos anticorpos, nossos protetores biológicos, eles paralisam. Se no físico, se no mundo espiritual também, se o diabo percebe a nossa capacidade, todo o nosso ser trava, porque nós estamos paralisados por causa do medo. E aí há o excesso. E para piorar, que é o que eu vejo muito semelhante aqui, diante desses acontecimentos, as autoridades, pelo menos a maioria, mostram e provaram que não crê no Senhor. Ao analisar, em outras mensagens anteriores, usei o termo estarrecido, acho que acredito que essa é a palavra certa. Como é que pode? Tantos milagres têm acontecido no solo brasileiro. O testemunho comprovante que Deus é verdadeiro. É só querer ver. E diante de um acontecimento desse, a igreja é incluída dentre aqueles que não são essenciais. É só... A maioria das autoridades, infelizmente, vê assim a igreja. É um bando de pessoas que não se evoluíram, que a mente ficou ali travada, paralisada, e são tadinho deles, né? Na hora de se eleger, muitos, não estou falando todos, muitos. Aí se nós vamos lá, está lá, é povo, fala, elogia, etc e tal. Mas na hora de um ataque, em vez de chamar Deus, de provar, mostrar que teme a Deus, isso fazia com que o diabo respeitasse, porque dava total legalidade aos anjos que estão acima. Porque o escritor de Hebreus diz, Deus designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Anjos poderosos. A Bíblia também fala que a potestade, principado, dominadores que age do ar, organizando, não vá pensar que essas epidemias, essas bactérias, esses vírus e todas as outras agentes do inferno vêm por acaso. Alguém o estudou, alguém colocou o seu estudo em teste, foi testando até chegar ao nível que está. Tanto é que determinada enfermidade que vem, a ciência está estudando, está trabalhando para encontrar um remédio à altura. Mas quando desenvolver, além de já ter morrido muitos, o outro lado está trabalhando para evoluir ou essa mesma ou outra, para pegar novamente o povo desprevenido. E seja assim o assado, o povo que está em Deus está sempre acima, porque Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, mas o povo não acredita, que era para acreditar, porque quando Jesus se encontrar com os anjos, nas nuvens, os santos, que houve guerra, lá em Apocalipse 20 fala que Satanás foi preso por 1000 anos, onde é que ele estava? Estava lá. Então, a guerra começará lá, destronando. Aí você vê, terá paz na terra por 1000 anos, porque o Satanás foi preso. É agora que ele está solto. Mas quem tem autoridade, quem recebeu de Deus, tem autoridade sobre ele.
eis aí eu vos dei poder. Para quê? Para expulsar a serpente. Serpente é Satanás. E toda força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. O reino de Deus chegou até vós, hoje está através do Espírito Santo. Quando Jesus virá com o corpo glorioso e os seus santos também, o reino de Jesus será literário, será literal. Lá em Israel, e os seus regentes será espalhado em toda a terra. Lembra que quando Jesus contou a parábola, lá em Lucas 19, onde ele disse assim, o reino do céu é assim, ó, um certo homem veio de uma terra distante, está falando dele próprio, Jesus, e ele delegou responsabilidade, deu talento, obrigações. Aí quando ele retornou, foi trazer para prestar conta. E o que ele entregou 2, multiplicou para 4, o que entregou 5, multiplicou para 10. E quanto os 2, sobre o 10 diz, foste fiéis sobre 10 talentos, sobre 10 cidades te colocareis. Ali é a recompensa daqueles que investiram agora. Aqueles que pegaram o talento e negociaram. Na mesma proporção que produziu menos, recebeu em honra, em responsabilidade para reger a terra. Menos. E os outros? Aquele que enterrou. Trazei aquele que enterrou. E até o pouco que eu lhe tinha dado, você enterrou, vou tomar. Alguém questionou, mas Senhor, mas já tem tão pouco. Pois é, até o pouco. E agora ele disse, agora trazei aqueles que não quiseram que eu fosse rei sobre eles. E executai diante de mim. Isso parece cruel, mas isso vai acontecer quando Jesus vier. Porque os anjos, que já têm um corpo glorioso, anjos que não têm limitações, que não sofrem medo, fraqueza, que não tem medo de faca, que não tem medo de bala, tá? Os anjos já têm esse corpo. Os santos irão ter quando acontecer esse evento do arrebatamento. Então, esse povo todo irá começar o reinado por Jerusalém. Enquanto isso, as pessoas que são contemporâneas vai ter oportunidade de querer ser regido ou não. Os que não têm regido, como Jesus disse, já li muito. Zacarias 14 fala que haverá mortes, guerras, como nunca se houve antes. 2 sofrimentos. Quer dizer, é a limpeza da terra, a limpeza dos homens ruins, incluídas as autoridades. Se Jesus voltasse agora, ai dessas autoridades, que ignora ele, que coloca ele como um trem à esquerda, um trem fora dali, um Zé à esquerda. Não teme, não respeita. Colocar a igreja como as entidades que não são importantes. Tirar Deus da parada, o diabo está sorrindo disto. Ele só não tem um caminho livre para fazer, porque eu tenho certeza que mesmo dentro dos lares, tem muitos homens e mulheres crendo, firmado. Entende o que eu falo? Então você precisa se certificar disto, compreender isto. E, voltando para cá, aqui a palavra do homem de Deus para o rei. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que o coração são totalmente dele. Aí o que aconteceu com esse homem aqui no mesmo capítulo 16? Deixa eu ver aqui. No capítulo 16, agora eu esqueci o versículo. Deixa eu caçar aqui. Aqui, o verso 12, diz assim. No 39º ano do seu reinado, caiu a asa doente dos pés, e a sua doença era extremamente grave. E mesmo assim, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Então, o que essa palavra aqui está explicando aqui, no capítulo 16, no verso 12, no 30º ano do seu reinado, caiu asa doente dos pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos.
Então, mesmo o profeta, mesmo o homem de Deus tendo alertado o rei, ele não levou em consideração, que não é diferente dos dias de hoje. Repito, não são todas as autoridades, mas a quantidade de autoridades do nosso país e do mundo que não crê no Senhor, que dificulta, são maiores do que aqueles que crê. A ponto daqueles que crê não conseguir colocar, incluir até as igrejas, impedir culto público acessível às pessoas. E aí abre-se uma porta para muitas pessoas que durante a sua vida nutriam um espírito de raiva, de ódio da igreja. E pode ter certeza, o diabo ao perceber isso, ele vai envenenar mais essa pessoa. Então, em momento oportuno como esse, se vê muitas pessoas, muitas autoridades chegar, aproveitar o momento e usar força excessiva, abuso de poder, abuso de autoridade. Já tem acontecido, está acontecendo no nosso país. Pastores que não estão com portas abertas para fazer culto, tá? Porque se as pessoas estão isoladas em casa, obviamente elas não têm uma autoridade lá na casa para, se passa por lá 2 metros, vai para lá, não. Tá? Então que diferença faz as pessoas estarem dentro de casa, unida, ou estar dentro da igreja, respeitosamente? A igreja entreaberta, que é o caso da nossa. Eu deixo entreaberta uma forma de dizer para a autoridade, eu não estou me rebelando, mesmo não concordando, mesmo não entendendo assim, mas eu como um ser social também, eu não quero, digamos, dificultar ou se rebelar, a não ser se fosse uma coisa que tinha que decidir entre o Senhor e... Tá? Quando isso for preciso, o Senhor Deus vai dar capacidade para todos os que crerem. Então, uma forma de dizer, eu não estou me rebelando. Mas mesmo assim, não aconteceu aqui não estou falando que aconteceu na nossa igreja. Mas outros pastores que fizeram a mesma coisa que eu, foi repreendido de uma forma brusca, de uma forma autoritarista, por muitas autoridades. Então, eu não sou pessimista, mas olhando aos olhos da palavra, epidemia como essa, que cientificamente se comprova que a letalidade é menor, a capacidade é menor, já teve várias outras, até maiores, mas pode ter certeza, essa vai passar, mas pode ter certeza, outras virão. Como também pode ter certeza, quem investiu em conhecer o Senhor, venha essa, venha aquela, porque Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam. Então Asa não confiou e recorreu aos médicos. Não é que Deus está, digamos, punindo apenas porque ele foi no médico. Não. É porque no caso de Asa ele era um representante. E obviamente naquela época, o povo de Israel, Asa, ele era o rei das 2 tribos de Judá e de Benjamim, aquelas tribos que era o que estava preservando o povo de Deus, já que as 10 tribos, o reino do norte já estava desviado, estava se corrompendo, nessa época estava se corrompendo a galope, como se corrompeu totalmente. Então o olhar de Deus para o representante dos 2 reis era diferenciado. Então ele era um exemplo negativo da que não confiasse em Deus. E também os médicos daquela época não eram os mesmos médicos da mesma maneira hoje, cientificamente estudado e etc. Tal. O fato é que em determinada situação nós temos que provar. Em determinada situação só Deus pode resolver. E é nessa hora que não tem ninguém à altura que possa resolver. Então, Asa, como representante de Deus, ele tinha que ter essa confiança, ser esse modelo, esse exemplo de confiança em Deus. Porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, procurando os fiéis do Senhor.